A paz do Senhor Jesus. Como prometi, estou trazendo o meu depoimento dado no Fórum Rodolfo Aureliano no dia 26, próximo passado, na sexta-feira. Estou respondendo inicialmente às perguntas do meritíssimo senhor juiz Luiz Carlos, depois as perguntas do advogado de Ailton José Alves, Dr. Vitor, e depois, logo em seguida, as perguntas do nosso advogado, Dr. Luiz Miguel. A promotoria optou por não me perguntar. Para quem está entrando neste canal aqui pela primeira vez, meu nome é Josué Augusto, e se você quer entender mais sobre o assunto que tratamos aqui, aconselho você a pesquisar neste canal. Mas para o entendimento deste vídeo e de uns 3 anteriores que publiquei, eu vou deixar aqui o link de um vídeo publicado cujo título é Lixo debaixo do tapete, daí é ADPE. Razão pela qual fomos processados, tanto eu, tanto quanto o presbítero Emanuel Alexandre. Então, fiquem aí, irmãos, com o meu depoimento no dia 26 de janeiro de 2024. Porque eu tenho, doutor, depoimentos de pastores. Eu tenho a votação eleitoral, os votos nominais, quem votou em quem. Eu tenho o nome de pessoas que receberam terrenos, telefones, inclusive visitei na cidade de Vitória e vi terrenos que foram doados pelo pastor Ailton José Alves para se eleger. Então, o pastor Emanuel, presbítero na época, pelo fato dele ter vivenciado, eu não estava nem aqui, essa eleição, e era um conhecedor profundo e contava com muita propriedade, à medida que ele contava, eu conferia com a documentação que eu tenho. Eu tenho a documentação física da relação de eleitores. Conheço pastores que desde a minha adolescência eu via pregar, que hoje está no interior porque optaram em não votar no pastor Ailton José Alves. Então, Entendi. quando Então, ele chega... o senhor confirma que o senhor realmente falou isso no vídeo. Só isso. Mas falei sim, Pronto, perfeito. veja. Tá, esse processo aqui, o senhor está sendo acusado de juntamente com o senhor Emanuel, ter proferido palavras caluniadoras em face do senhor Ailton José Alves e também em face da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus. O que é que o senhor tem a nos dizer em relação a isso? Isso aconteceu, não aconteceu? Conte-nos aí, por gentileza, o momento que o senhor tem de falar é agora. Tá certo. Excelência, eu sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pernambuco, desde 2000, aliás, desde 1973. 1973. Toda a minha família é oriunda dessa igreja. Eu acompanhei de perto a conduta e o desenvolvimento do ofício da igreja, né, por diversos pastores, diversos obreiros. Meu pai foi obreiro dessa igreja, irmãos meus foram obreiros dessa igreja, eu mesmo fui obreiro dessa igreja, e a nossa vida, tanto a nossa como a vida dos que se dedicavam a esse ofício, nunca sequer foi dado margem para se questionar a conduta e os procedimentos dessas pessoas. E é bom frisar que sobre o pastor Ailton José Alves, eu o conheci mais pessoalmente desde 1980, não é? Ele não era pastor e trabalhava ali no Banco Itaú, ali em Afogados, como caixa do banco, e eu tinha um irmão que era chefe dos caixas. Então eu ia sempre lá e o via lá. Mas depois o pastor, ele foi galgando algumas posições na igreja e assumiu o pastorado, saiu daqui do Brasil, mas vale a pena dizer, excelência, que eu deixei aqui Pernambuco em 1989 e regressei exatamente em dezembro de 2004. Veja, tempo no qual eu tentei me reinserir no contexto da igreja, porque eu estava lá em Salvador e participando também da mesma denominação. Lá eu fui consagrado ao diaconato.
Me perdoe, seu Josué, é porque todas essas informações, elas assim, são informações periféricas. Inclusive, eu valorizo muito a atividade religiosa de todas as pessoas, seja que denominação for, tenho isso na mais alta conta, viu? Mas aqui a gente está apurando se esse episódio de o senhor ter feito informações, ter proferido palavras em relação à igreja ao senhor Ailton, isso existiu ou não, a gente está objetivando, sabe? Se existiu, teve alguma briga, não teve? O senhor se manifestou na frente de todo mundo, gravou um áudio, foi filmado? Aconteceu isso aí? Excelência, veja, é só assim uma maneira de contextualizar. O meu contato com o pastor foi quando eu o procurei em 2014, né, através de um processo de eleição municipal. Mas a consideração era recíproca. Até então eu sabia disso, né? Havia um elo entre as famílias. E, assim, como é que eu diria? Quando eu me aproximei para perguntar como era o processo político-eleitoral, eu vi que as coisas mudaram. A partir dali, o que eu já suspeitava, comecei a perceber que havia um sério e grave desvio de conduta e finalidade da administração dessa igreja com relação ao seu principal ofício, que era a área da igreja, cuidar das coisas do ofício cristão. Então, houve uma mistura muito grande. E eu comecei a verificar isso aí, procurei o pastor, marquei audiência com pastores, e eles não me atenderam. Tive prejudicado. Assim, se o. Então, eu procurei, veja só, Excelência, em 2016, eu procurei o Ministério Público, né, e fiz uma denúncia. Não foi pelo que me disseram ou pelo que eu achava, foi pelo que eu vi. Fui lá. E o pastor Ailton José Alves, tanto ele como o auxiliar dele, foram chamados para prestar esclarecimentos. E dali em diante eles me excluíram, porque eu falei apenas a verdade, e isso aí está em processo do Ministério Público. Veja, a partir dali, eu comecei a verificar várias irregularidades, então a gente tratava como cristão, uma vez que não tínhamos nenhum acesso à direção da igreja para falar isso pessoalmente. Então, se o senhor observar, o meu canal, ele tem vários vídeos, pessoas que passaram por maus tratos, isso com provas, com evidências, pessoas que foram abandonadas, pessoas que morreram no mato, abandonado, obreiros da igreja que atentaram contra a sua própria vida, se suicidaram, enforcados. E a igreja não fez um tratamento devido disso aí. Em contrapartida, eu que considerava e tinha autoestima com o gestor presidente, eu quero chegar, Excelência, no relato, apenas na publicação do vídeo que eu fiz. Por que eu fiz? Porque esse vídeo foi apenas uma das 1001 irregularidades que me chegaram aos ouvidos com testemunhas, com provas, com relatos, dentre as mais graves, enforcamento de pessoas, abandono de obreiro no mato, com morte e depoimento da família toda, entendeu? E quando eu vi esse relato do presbítero Alexandre, relatos que eu via, eu publiquei esse relato. Até porque, qual a finalidade disso? A finalidade disso é que as pessoas procurassem realmente, né, sentar-se. Perdão, o senhor disse que fez a publicação, mas o senhor, além dessa publicação, o senhor também externou a sua opinião, fez algum comentário ou reproduziu a publicação? Não, eu apenas publiquei. Agora, é importante que os internautas, eles lançam lá seus comentários e a gente vai, explica, replica, né? E houve um comentário de um internauta, eu não estou lembrado agora, e eu fiz um comentário tomando por base uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem. Por quê? Entendo. E isso o senhor sabe me precisar quando foi que isso aconteceu? Isso o quê, doutor?
esse Excelente. comentário, essa E utilização de esse figura de linguagem? comentário foi logo que eu publiquei o vídeo. Eu não sei se foi em 2018, 2019, que as pessoas acessam, comentam, e eu publiquei. Por quê? Porque eu até me lembro qual foi o comentário, que talvez ele tenha tomado por base para me processar. É que eu disse: olha, quando você entra numa casa que ela está, né, suja, que ela está tomada por baratas, por insetos, quer dizer, tomando por base um recurso artístico da linguagem, comparando duas coisas que existiam em comum, né? Então eu disse, para você ficar confortavelmente na casa, você tem que entrar, né? Eliminar os corpos estranhos, fazer a sepsia, depois você se instala confortavelmente. E Então, o senhor, dentro desse contexto, o senhor diz que não fez uma afirmação criminosa falsa. O senhor se socorreu de um recurso de linguagem, usando linguagem metafórica, por exemplo, é isso que o senhor está dizendo? perfeito, foi uma metáfora, sim. Eu passo a palavra ao doutor Vitor. Diga-me uma coisa, senhor Josué. O senhor disse que teve esse desentendimento com a igreja aí, em meados de 2016. Quando foi que o seu canal foi criado, se você se recorda? Esse canal foi criado em 2017 e o meu desentendimento não foi com a igreja. Certo. Eu estou vendo aqui que foi 29 de outubro de 2016, na verdade. Sim, Então, esse canal é seu, é de sua autoria. desculpa, doutor. O canal criado em 2016, mas a primeira publicação ocorreu em outubro de 2017. Ah, perfeito. Tá bem. Senhor Josué, eu estou vendo aqui também no canal que o senhor posta muitos vídeos, né? Tem mais de 1.000 vídeos. E Exatamente. esses vídeos, o senhor fala mal da igreja, fala mal de Ailton, ou tem outro tema, tem outro conteúdo? Veja, eu não falo mal da igreja e nem mal de Ailton. O que eu falo nesse canal é relatar fatos, entendeu, doutor? Ocorrências. E todas elas eu faço com responsabilidade. Eu tenho assim, relatos que são facilmente prováveis. Por quem me relata? Eu não relato tudo que me chega. Às vezes, eu publico até falas, tá entendendo? Por exemplo, determinadas reuniões da igreja que não se publica o que se fala lá dentro e que são coisas da igreja, desculpa, do gestor presidente, e os obreiros discordam e colocam para mim gravações, vídeos, porque uma vez, se eles o fizerem, serão sumariamente penalizados, como tem muitos aqui atualmente, pastores, que estão com problemas de depressão, porque não existe nenhuma consideração. Então, aproveitando a oportunidade, é assim, a gente não faz nada para macular a igreja, mas a gente faz para que essa direção da igreja, que está aí há 25 anos, redirecione conforme o estatuto da igreja, conforme o distâmio dos procedimentos normativos, jurídicos, né? Porque são coisas que são inadmissíveis. Esse vídeo aqui, por exemplo, exploradores da fé alheia. Veja como Ailton continua explorando e enganando. Então, o senhor não faz isso com o objetivo de ofender a honra dele, não, só para perguntar Veja, isso. por quê? Olha, por que eu falo isso? Doutor, eu, como eu lhe falei, quando eu percebi, eu não fui dizer a ninguém e nem fui inventar. Eu fui ao Ministério Público e com as provas que eu tinha, eu já depus na Polícia Federal, na Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, no Ministério Público Eleitoral. Então, o que eu levo são fatos reais de não conformidades, tanto com o Estatuto da Igreja quanto com a legislação. O patrimônio do gestor Ailton hoje é um patrimônio que nem empresários de grande porte têm. Então, Senhor José, deixa eu te interromper só um momento. Foi até interessante o que o senhor falou agora há pouco, né, que o senhor chegou aí na Polícia Federal, na DRACO. O senhor sabe dizer, né, se o senhor sabe, ou ouvido do seu advogado, se esses procedimentos, se chegou o Ministério Público a fazer denúncia, se o pastor Ailton foi condenado desse processo, o senhor sabe dizer? veja, há 15 dias atrás, eu fui no Ministério Público, Polícia Federal, Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado. A informação que eu tenho é que a Polícia Federal
fechou o relatório que eu depus em dezembro de 2021. Dezembro de 2021. Depois dele ir ao Ministério Público e o Ministério Público pedir novas diligências. Então voltou em 2021. Peguei o número do processo, esse processo voltou para o Ministério Público Eleitoral. Eu tenho que ir lá para saber qual foi o desfecho. Na Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, que tem aí um processo que já foi noticiado por redes de televisão sobre rachadinha, com depoimentos de pastores, inclusive, que participavam. Mas ele foi condenado, senhor Josué? Ele sabe dizer se já tem denúncia, se ele foi condenado? É isso que eu estou perguntando ao senhor. Veja, esses processos estão em diligências. Eles não Entendi. foram... Está em andamento, né? Pronto, já estou satisfeito. Está em andamento, né? Então, era essa pergunta que eu tinha feito. Veja... O senhor me permite só fechar o argumento? Fica à vontade, perdão, fica à vontade. Então, veja, quando os relatos me chegam, eu checo e publico. Eu fui ao Ministério Público, acompanhei todo o desenrolar. O pastor, ele e o seu auxiliar, chegou no Ministério Público, mentiram, compreendeu? E depois dessa mentira, no desenrolar... Tá entendendo? Quer dizer, ele deu... Só um minutinho, por gentileza. Ele deu uma declaração e imediatamente as próprias testemunhas o desmentiram. Então, Josué não fala mentira, não inventa. Tudo que eu falo é baseado em fatos reais, entendeu, doutor? Tá bom. O senhor conhece o senhor Emanuel Alexandre? O senhor, qual é a relação que o senhor tem com ele? Conheço sim, eu conheço o Emanuel Alexandre. Veja, porque eu mergulhei, como eu lhe disse, né? Eu fui dessa igreja desde nascença, tá entendendo? Meus pais. E as pessoas tinham um respeito, uma consideração enorme por mim. Eu fui excluído sumariamente, porque fui ao Ministério Público e fiz uma denúncia e está lá com todas as provas. Isso aí a gente poderia resgatar esse histórico. Em função disso, doutor, o que eu já... Só me permite interromper. O senhor tinha dito que houve essa exclusão sumária em 2014, que a denúncia... A minha exclusão sumária não foi em 2014. A minha exclusão sumária ocorreu, me parece, foi em 2017, 2018, por conta do primeiro vídeo que eu publiquei, falando estritamente uma verdade do ocorrido nas eleições de 2016. Não é? Aí o que ocorre, doutor? Eu comecei, o que eu já desconfiava, eu comecei a investigar, e as pessoas chegavam para mim, porque tudo é mistério. Casa de 5 milhões de reais. O que é que Josué faz? Vai lá no cartório, pede uma certidão de propriedade e confirma. A casa em nome do senhor gestor Ailton José Alves. Fazenda em Sairé de 43 hectares. Josué vai no cartório de Bezerros, pede uma certidão de propriedade e consta o nome do gestor presidente e de sua mulher. Casa em aldeia, mansão em aldeia. Josué, o senhor está digressando um pouco, me perdoe. Estou fazendo uma pergunta, quero só que o senhor responda objetivamente, certo? Veja, o senhor disse agora há pouco que foi excluído sumariamente. Quando o senhor disse que foi excluído sumariamente, o senhor disse que não houve um processo legal, administrativo, para que o senhor fosse expulso, não houve uma votação da Assembleia. É isso que eu estou dizendo? O senhor foi expulso sumariamente? Houve o processo, não é? Eu sustentei o que eu havia publicado, só que pelo estatuto eu não cometi nenhuma irregularidade, não cometi escândalo, né? E eles assumiram a posição, não, assumiram o fato de que a publicação de um vídeo meu relatando fatos conhecidos de todos era escândalo e, portanto, eu fui excluído. Entendi. Por unanimidade. Entendi. Perfeito. Em relação a esse vídeo aqui, que é exatamente o objeto da controvérsia, né? Lixo debaixo do tapete da IADPE. O vídeo todo transmite a imagem do senhor Emanuel Alexandre. A minha pergunta como foi que o senhor tomou conhecimento desse vídeo? O senhor Emanuel Alexandre entregou esse vídeo ao senhor? O senhor estava no momento que ocorreu essa reunião? Foi o senhor que gravou? Como foi que o senhor tomou conhecimento? Muito obrigado, senhor. Esse vídeo foi gravado no notebook. Perdão, pode continuar. Estávamos numa reunião tratando exatamente desses assuntos. Eu já havia ouvido o pastor Emanuel contar esse relato inúmeras vezes. E eu falei,
vamos gravar, e ele relatou ao vivo, porque o relato dele era em WhatsApp, e eu gravei. Nós gravamos ali na mesa, no dia dessa reunião. Então o senhor estava presente na reunião, né? Estava assim. Certo. O senhor viu o vídeo todo? Vi, gravei. O senhor concorda com tudo que foi falado pelo senhor Manuel Alexandre no vídeo? Olha, não, eu estou relatando um fato, né? Que, ao meu ver, assim como os outros inúmeros, como eu já lhe disse, mortes por depressão, por enforcamento, no mato, isso aí de presbíteros e membros da igreja, esse relato era mais um para mostrar à direção da igreja e àqueles que se omitem que algo deveria ser feito. Certo. Quando o senhor Manuel Alexandre fala especificamente em relação a esse ponto, que idosos morreram no abrigo em decorrência da suspensão de medicamentos e que quem deveria responder por isso era o senhor Ailton José Alves. Em relação a esse ponto especificamente, Sei. o senhor consentiu postar esse trecho aqui exatamente no seu canal? Foi o senhor que postou isso no seu canal? Olha, eu postei o vídeo todo, é claro que esse trecho estava. Agora, por quê, doutor? Veja, é sabido de todos, inclusive tem um depoimento meu, só para justificar isso aí, na Polícia Federal, que o gestor Ailton José Alves é o presidente dessa instituição. Por ele entra e por ele sai todas as ordens, todas as orientações e todas as determinações. Ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer nada sem o aval e sem o conhecimento dele. É tanto que quando eu fui depor na Polícia Federal, eu queria citar o nome do pastor Isaac Silva, que foi um que estava também cometendo crime segundo a lei eleitoral, porque estava usando a estrutura da igreja, pedindo votos nominais para a candidata, e o delegado da polícia disse: senhor Josué, eu quero saber de onde emana todas essas ordens ilegais. Eu disse: do gestor presidente. Nós estamos escapando aí já também do objeto da demanda. Isso, exato. Só uma pergunta, senhor Josué, só em relação a essa questão aqui do vídeo, né, em que o senhor Manuel Alexandre atribui a responsabilidade das mortes ao senhor Ailton José Alves. Também a pergunta é, quando o senhor posta isso, quando o senhor postou, né, fez a publicação desse vídeo e manteve, né, até agora o vídeo contrativo, o senhor concorda com o que foi falado ali? Essa é a minha pergunta. Não, é isso, doutor. Eu não sei dizer se eu não sei, não. Eu não concordo e não discordo. Eu estou relatando, publiquei um fato. O E um senhor, fato, uma matéria. Senhor? o senhor é jornalista? O senhor tem alguma formação de jornalismo? Não, eu não sou, mas eu tenho alguma experiência, né? Porque, inclusive, entendeu, doutor? Eu publico matérias em jornais, naquela época de jornais escritos, desde 1998. Certo. Só para arrematar. Só um detalhezinho, na coluna do leitor, né? Que era grátis. Tá bem. Só para arrematar, que é em relação a um comentário também que foi feito pelo senhor no vídeo, o senhor diz, apesar de essa não ser a temática do vídeo, mas está na queixa aqui também, o senhor coloca: pastor Emanuel, conte mais, o povo quer saber. Conte como o gestor Ailton fez, prometendo vantagens de transferência para os obreiros que votassem nele, quando da eleição para presidente. O senhor confirma que o senhor fez esse depoimento aqui? Repita, doutor. Repito. Pastor Emanuel, conte mais. O povo quer saber. Isso é um comentário desse vídeo aqui, tá? Esse vídeo lixo debaixo da IDPE. O senhor teria feito esse comentário. Pastor Emanuel, conte mais. O povo quer saber. Conte como o gestor Ailton fez, prometendo vantagens e transferências para os obreiros que votassem nele. Faça isto e publicaremos aqui para que todos saibam. O senhor confirma essa passagem? Eu posso justificar um pouquinho dessa frase minha? Sim. O senhor me permite? Sim. Claro, veja, mais uma vez, desde que nós estejamos apurando aquilo que está em andamento, aquilo que é o objeto do processo, o senhor pode esclarecer. A pergunta do doutor, se o senhor falou isso ou não falou. Deixa eu esclarecer um pouquinho. Por que eu queria publicar isso? Porque eu tenho, doutor, depoimentos de pastores. Eu tenho a votação eleitoral, os votos nominais, quem votou em quem. Eu tenho o nome de pessoas que receberam terrenos, telefones,
Inclusive, visitei na cidade de Vitória e vi terrenos que foram doados pelo pastor Ailton José Alves para se eleger. Então, o pastor Emanuel, presbítero na época, pelo fato dele ter vivenciado, eu não estava nem aqui, essa eleição, e era um conhecedor profundo e contava com muita propriedade, à medida que ele contava, eu conferia com a documentação que eu tenho a documentação física da relação de eleitores. Conheço pastores que desde a minha adolescência eu via pregar, que hoje está no interior porque optaram em não votar no pastor Ailton José Alves. Então, Entendi. Então, o senhor confirma que o senhor realmente falou isso no vídeo, só isso. Falei, sim, perfeito. Tá bom, satisfeito, excelência. Ministério Público. Tem perguntas, excelência. Defesa Técnica. Excelência, eu tenho apenas 3 perguntas para Fica à vontade, doutor. ratificar o que o doutor Vitor falou, porque ele falou, ficou no ar, agora eu vou fazer essas perguntas a Josué. Josué, esse fato lançado nesse vídeo, que é objeto da representação, foram fatos narrados e que aconteceram quantos anos atrás? Eu conheci o abrigo João Amâncio. Meu pai vivenciou aquelas velhinhas. Eu tenho um cunhado que chegou a trabalhar lá. E esse relato aconteceu porque o abrigo foi fechado. Eu falei que saí daqui em 1989, deixei o abrigo funcionando. Quando eu voltei em 2004, o abrigo não, me parece que já não existia mais. Então, esse fato ocorreu quando? Entre 2000, 2003, 2004. Por aí. Pergunta. Pronto. Agora, Josué, sobre a pergunta do doutor Vitor, você sabe, tem conhecimento que houve 2 acordos de não persecução penal junto ao Ministério Público que está em segredo de justiça em relação às rachadinhas praticadas dentro da Assembleia de Deus? Conheço e foi sobre isso o meu depoimento. Mas você não sabe do conteúdo exatamente porque ele está em segredo de justiça. Mas você tem conhecimento que houve esse acordo em relação à rachadinha praticada pelos políticos da igreja, fizeram um acordo de não persecução penal, exatamente por esse tema rachadinha. Tenho conhecimento desse acordo, inclusive eu tenho, não é, cópia dos depoimentos originais dos pastores que participaram da rachadinha e denunciaram. A última pergunta. Em relação, Josué, ao teu canal. O teu canal, ele é um canal informativo, correto? Corretíssimo. Tudo que você publica nesse canal, você tem provas para comprovar a sua fonte. Tenho correto? Provas substanciais. E, às vezes, até provas materiais. Agora, Excelência, eu comecei a esclarecer um ponto e não concluí a pergunta do Dr. Vitor. Foi com relação a essa última citação que ele falou do engano, né? Continua enganando e coisa e tal. Eu poderia voltar e explicar um pouquinho sobre aquela declaração minha? Poderia. Então, veja, doutor. Esse trechozinho aí que o senhor citou, doutor Vitor, do vídeo que eu publiquei, o título. Deixa eu só abrir aqui. Hoje agora. Aqui, veja, exploradores da fé alheia. Tem uma foto do pastor Ailton, da irmã Judite, e o título é Veja como Ailton continua explorando e enganando você. É isso. Perfeito. Porque, doutor Vitor, como eu ia falando, para justificar isso aí, é sabido que o gestor Ailton José Alves desviou dinheiro dos dízimos e ofertas, R$50 mil em 2014, fez rachadinha. Eu vou chegar aí. E agora, eu peguei todas as certidões dos imóveis dele, imóveis milionários, que nenhum empresário pernambucano médio consegue. Então, quando eu vejo agora, o pastor Ailton estava com uma filha dele em Lisboa, mantido pela igreja, por dizimistas. Ele tira, e com a informação falsa de que ela vai fazer missões nos Estados Unidos, manda a filha para a Flórida, com família, com tudo. E quem está pagando essas despesas, essa manutenção, um filho nos Estados Unidos, uma filha na Flórida, com família e tudo, são pessoas, minha família, que às vezes são biscateiros, comerciantes, compreendeu? Diaristas. Então, eu tenho que fazer esse esclarecimento, tenho que denunciar. Isso não é uma exploração, é mais do que uma exploração. Por quê? Eu acompanho a vida do gestor Ailton
como bancário, Caixa do Banco Itaú, desde 1980. E se o senhor pegar o patrimônio desse gestor, ele multiplicou esse patrimônio sem outra renda, a não ser renda de dízimos e ofertas. E não é só ele, toda a família dele. Aí eu digo com toda certeza, isso é uma exploração da fé alheia. Dentre as inúmeras denúncias, Josué, que chegaram, que você relatou agora, e inclusive você está respondendo por esse processo, por lançar esse vídeo nas redes sociais, o que você pode informar que chega ao seu conhecimento, que o gestor presta contas do que ele faz na igreja, sabe dizer? O gestor presidente não presta conta em Excelência, me desculpe interromper mais. É um direito, doutor Vitor, é um direito que ele tem, doutor Vitor. É o momento dele. Sim, já controvérsia. O Código de Processo Penal diz que a discussão aqui do processo ela deve se ater aos fatos que estão sendo imputados. Eu só estou perguntando questões que não têm relação nenhuma, que não vão firmar. O senhor perguntou fatos que não tinha nada a ver, ele respondeu. Por que ele não pode responder isso? Perguntei, sim. A presidência da audiência está com o doutor Luiz Carlos. O doutor Luiz Carlos consegue... Não, veja, é um momento de defesa, né, doutor Vitor? Então, ele tem mais uma vez, desde que tenha pertinência com o objeto da demanda, ele tem exatamente a ampla defesa de se expressar e falar aquilo que ele bem entender. Doutor, se me permite, eu concordo plenamente, né? Eu sou um dos maiores defensores do direito de defesa, mas a pergunta que o doutor Luiz Miguel falou, se o doutor Ailton presta conta, o pastor Ailton presta conta, isso não tem relação nenhuma com o objeto aqui da controvérsia. Só isso, meu modo de resignação. Você falou de... Só mais uma vez, eu acho que é pela quinta ou sexta vez, vamos nos ater ao objeto da demanda. Vai falar. Doutor Vitor e Excelência, o gestor Ailton José Alves, ele dá margem, ele dá ocasião para que seja questionado, para que seja denunciado essa administração, porque é uma administração que movimenta uma soma incrível. Para o senhor ter uma ideia, doutor Vitor, em 2012, essa igreja tinha em mãos, segundo informações do gestor presidente, 300 milhões de reais para construir um grande templo ali na Avenida Cruz Cabugá. E não foi construído. Ele não presta conta, não devolveu o dinheiro, não presta conta e a membresia contribuindo. Ora, não tem fiscalização do poder público, não tem comissão de contas, não tem nada. E esse dinheiro só quem manda é ele e a família dele. Então ele suscita margem para ser questionado. E outra, doutor Vitor e Excelência, esse é um momento, veja, que eu considero uma oportunidade ímpar para trazer esse assunto com muita responsabilidade em audiência, tá entendendo? Para que as pessoas percebam que a gente não inventa, a gente não quer acusar ninguém, a gente quer que a coisa seja devidamente tratada com responsabilidade. Entendemos. Doutor, mais alguma pergunta, doutor Luiz Carlos?